también los campos de otros países del mundo que luchan por su libertad. Se habla con frecuencia de los derechos humanos, pero hay que hablar también de los derechos de la humanidad. Salve, salve galerinha, tudo tranquilo com vocês? Muito bem, para quem não me conhece, meu nome é Kleber Fagundes e sou professor de História. A aula de hoje será sobre a Revolução Cubana, dentro aí do contexto da Guerra Fria. Você que perdeu a nossa aula sobre a Guerra Fria, pode clicar aqui na descrição do vídeo, tá? Que eu vou deixar o link para vocês acessarem aí essa aula, que é muito importante para que vocês compreendam melhor aí o que foi a Revolução Cubana. Para entender aí a Revolução Cubana melhor, é necessário a gente voltar um pouquinho no tempo, não é? Lá ainda na época da independência da ilha de Cuba. Lembrando, a ilha de Cuba era mais uma colônia espanhola. E na verdade foi a última colônia a conquistar a independência aí de sua metrópole, não é? No caso aí, a Espanha. E essa guerra ela teve forte apoio militar dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos ajudaram aí a colônia, antes, né, colônia da Espanha, a se tornar aí um país independente. Só que isso não vai custar tão barato para Cuba. A partir aí da independência cubana, em 1898, os Estados Unidos vai investir fortemente na ilha, né? As melhores terras, as melhores propriedades vão ficar aí nas mãos de grandes empresários norte-americanos. E também a ilha será conhecida durante muito tempo aí como o quintal dos Estados Unidos, né? Onde a máfia norte-americana, juntamente com muitos empresários, vão explorar aí todo o potencial que essa ilha tinha a oferecer. Bom, infelizmente, a partir de então, o índice de miséria, de fome, o analfabetismo, a expectativa de vida em Cuba será uma das piores aí de toda a América Central. E junto a isso, vamos ter aí, não é, um golpe militar no ano de 1952, que foi dado aí por Fulgêncio Batista, né, aonde ele vai permanecer no poder aí por muito tempo. E ele vai extinguir aí a Constituição cubana e vai governar com mãos de ferro, ok? Vai acabar aí com as liberdades individuais, né? Qualquer greve ou outras manifestações sociais eram reprimidas com extrema violência. A partir daí, ele não vai dar mais abertura política a nenhum sentido, a nenhuma pessoa. Vai aparecer então uma figura muito importante aí para entender a Revolução Cubana, que é Fidel Castro. De andar descalzo, para que otros viajen en lujosos automóviles. ¿Por qué unos han de vivir 35 años para que otros vivan 70? ¿Por qué unos han de ser míseramente pobres para que otros sean exageradamente ricos? De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarín. No dia 26 de julho de 1953, Fidel Castro, juntamente com o seu irmão Raul Castro e mais de 80 cubanos, tentaram um golpe contra o maior quartel de Cuba, o quartel de La Moncada. Seu objetivo era apreender armas e dar início, a partir de então, a um golpe de Estado. Porém, o golpe não deu certo.
mais da metade desses homens foram mortos. Raul Castro e Fidel escaparam, porém foram presos. A partir daí, eles acabam sendo expulsos de Cuba e vão para o México, onde vão formar aí um novo grupo revolucionário. Inclusive, é no México que eles vão conhecer aí outro personagem muito importante nessa história, que é o argentino Ernesto Guevara de la Sierra, também conhecido como Che Guevara, pois quando conversava normalmente tinha o costume de falar Che. Por isso ganhou este apelido, Che Guevara. Y recorre también los campos de otros países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo: la imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria, la esperanza de un mundo mejor. No ano de 1956, Fidel conseguiu reunir mais de 150 homens, formando aí um novo grupo revolucionário, no qual eles vão chamar de 26 de julho, ou seja, o movimento 26 de julho, fazendo referência à data do atentado ao quartel de La Moncada. Eles partem então para Cuba, para a cadeia de montanha conhecida como Sierra Maestra, na verdade, a maior cadeia de montanha da ilha. Logo no desembarque, eles são recebidos a tiro. Fulgêncio Batista não pegou leve com eles. Bem mais da metade dos homens morreram, o restante se espalharam pela ilha. Durante alguns anos, muitos camponeses acabam aderindo à revolução, ou seja, acabam formando aí o corpo guerrilheiro. Durante 3 anos eles vão lutar na Sierra Maestra, dominando várias cidades do interior de Cuba. Até que então chegamos aí a 1º de janeiro de 1959, quando Fulgêncio Batista, percebendo que a luta estava perdida para ele, ele acaba se refugiando nos Estados Unidos e tem início então a Revolução Cubana, no dia 1º de janeiro de 1959. No ano de 1961, Fidel Castro se torna primeiro-ministro da ilha. E algumas medidas tomadas por ele deixarão os Estados Unidos com um pé atrás com a ilha cubana. Algumas dessas medidas foram: fim do analfabetismo. Fidel Castro aumentou e muito o número de escolas por toda a ilha. Reforma agrária, ou seja, todas as terras pertencentes a empresas estrangeiras foram nacionalizadas. Também os bancos que haviam em Cuba foram todos estatizados, ou seja, todos os bancos passaram aí também para as mãos do governo. Todas essas medidas acabaram, então, no período da Guerra Fria, não vamos esquecer, os Estados Unidos viu ali que a ilha cubana, muito próxima inclusive dos Estados Unidos, era aí uma ilha socialista, estava se tornando uma ilha socialista, né? Próximo aí então dos Estados Unidos. E Estados Unidos, de certa forma, começa aí o seu contra-ataque. Até 1960, ainda não se dava para ter uma ideia qual seria o caminho seguido aí pelo governo cubano. Porém, algumas atitudes norte-americanas acabaram aproximando a ilha do Caribe ao bloco soviético. Uma dessas atitudes foi que os norte-americanos deixaram de comprar o açúcar cubano. Mais de 90% do açúcar produzido ali em Cuba era destinado aos mercados norte-americanos. Isso vai levar aí ao governo Nikita, na época aí o governo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a comprar esse açúcar. Para ser mais específico, o governo da União Soviética trocava gasolina por açúcar. Esse foi o negócio
que deu certo durante muito tempo. Porém, os Estados Unidos vai radicalizar isso. Ele vai implantar o bloqueio econômico. O que seria esse bloqueio econômico? United States people is very good people. Apesar da reaproximação diplomática entre Estados Unidos e Cuba, uma questão primordial ainda atrapalha a relação dos dois países: o embargo econômico à ilha de Fidel Castro. As restrições começaram em 1960, mas se tornaram lei 2 anos depois, quando proibiu-se definitivamente o turismo e todos os negócios entre empresas e cidadãos americanos com cubanos. Nos últimos anos, porém, essas normas foram afrouxadas. Agora é possível enviar dinheiro a familiares em Cuba e viajar para visitá-los. Grupos humanitários e educacionais também estão liberados para ir à ilha, e alguns setores, como telecomunicações e alimentos, foram liberados para atuar. Ainda assim, calcula-se que o embargo custe anualmente 1,2 bilhão de dólares aos Estados Unidos e que possa ter custado mais de 1,1 trilhão aos cubanos nos últimos 56 anos. O fim do bloqueio, no entanto, depende só do Congresso americano, que não vê a medida com bons olhos. Nos vemos em La Habana. De acordo com o vídeo que vocês acabaram de assistir do Estadão, o bloqueio foi basicamente isso, né? Os Estados Unidos proibiu, no começo, qualquer empresa norte-americana a fazer negócios com Cuba. Isso aí prejudicou e muito a economia cubana. Um tempo depois, eles vão proibir também os outros países a fazer negócio com Cuba, não é? O que basicamente era esse embargo econômico? Era mais ou menos assim, ó. O governo norte-americano dizia: se você fizer negócio com Cuba, eu não vou fazer negócio com você. Mas espera aí, se eu fizer negócio com Cuba, você não vai mais, tipo, comprar os meus carros? Não. Pô, mas você compra 90% dos meus carros? Como é que eu vou fazer daí? Problema teu. Nós compramos 90%. Se você vender um para Cuba, a gente não compra mais nada. Falei. Então foi mais ou menos isso aí o que aconteceu. Lembrar, pessoal, estávamos aí na Guerra Fria, né? De um lado, os norte-americanos defendendo o sistema capitalista e do outro lado, a União Soviética defendendo aí o sistema socialista ou comunista. E logo ali, né, bem próximo dos Estados Unidos, de repente uma ilha, né, se torna socialista. É óbvio que os norte-americanos não vão gostar nada disso. Além do embargo econômico, a CIA norte-americana, né, a agência de inteligência norte-americana, vai conseguir aí agrupar alguns cubanos, né, centenas, na verdade, de cubanos que moravam ali na Flórida, e vai fazer com que essas pessoas aí ataquem a ilha cubana, né, um ataque armado, o chamado ataque à Baía dos Porcos, que foi uma tentativa de golpe de Estado aí contra o governo de Fidel Castro. Porém, esse golpe vai por água abaixo, né? Pois aí Fidel já estava preparado para tal ataque e vai acabar rechaçando esse ataque, matando aí quase a metade desses contra-revolucionários e prendendo aí a outra metade. Porém, pessoal, o momento mais crítico de toda essa história foi a chamada crise dos mísseis. O governo norte-americano acabou descobrindo que a União Soviética havia levado até Cuba algumas dezenas de ogivas nuclear. Ou seja, pessoal, mísseis com poder de explosão nuclear. A partir de então, no ano de 1962, para ser mais específico, bem no final do ano, a Marinha norte-americana cerca o Mar de Cuba e exige que o governo cubano desarme as ogivas nucleares e leve-as de volta para a União Soviética. Essa foi a resposta da União Soviética contra as ogivas nucleares que a OTAN havia instalado na Turquia. É bem óbvio, pessoal, que o interesse da União Soviética em Cuba não era só um interesse humanitário, não é? Em ajudar aquele povo. É óbvio que não. Vamos lembrar aí
que havia aí um interesse estratégico, não é? Um interesse militar de fato, pois estávamos na Guerra Fria e havia sempre a ameaça de um país atacar o outro. Ora, nada mais prático do que colocar essas ogivas nucleares em uma ilha que fica a pouco mais de 160 quilômetros dos Estados Unidos. No total, pessoal, foram 13 dias tensos para o mundo inteiro. Todos temiam uma terceira guerra mundial, né? Uma guerra nuclear. Porém, o impasse acabou sendo resolvido quando o presidente norte-americano na época, John Kennedy, juntamente com Nikita, concordaram que os mísseis seriam retirados sim de Cuba, desde que os norte-americanos respeitassem a autonomia de Cuba e não tentassem mais nenhum tipo de invasão ou estratégia de golpe. A gente recordar também que aquilo pelo qual os revolucionários lutavam contra, com o correr do tempo, eles acabaram ali colocando em prática, ok? Vamos lembrar que o governo de Fulgêncio Batista era um governo ditatorial. Porém, o governo revolucionário também se tornou aí um governo ditatorial. Apesar de ter eleições que ocorrem a cada 6 anos e não são diretas, ou seja, não é o povo que elege aí o seu presidente, e sim uma comissão parlamentar. Hoje, em Cuba, não existe aí partido político, somente o Partido Comunista Cubano. Vamos lembrar também que qualquer tipo de manifestação contra-revolucionária dentro de Cuba, ela é rechaçada com prisão. Até o ano de 2003, havia em Cuba o grupo de fuzilamento, né? O chamado Paredão. Ou seja, todos aqueles que eram contra o sistema revolucionário socialista cubano, eles eram executados, ok? E hoje só existe uma rede de televisão em Cuba, e essa rede de televisão ela é governamental, assim como quase todas as empresas cubanas. Somente com o governo de Raul Castro, após o falecimento de Fidel Castro, que começa aí uma abertura gradual e lenta para as empresas privadas. Vale lembrar aí também que com a queda do Muro de Berlim em 1991, vamos lembrar que o Muro de Berlim dividia a Europa em Europa comunista e Europa capitalista. Com a queda desse muro, temos também a queda do poder da União Soviética. E também a pobreza de Cuba acaba se aprofundando, porque ela perde aí um dos seus maiores aliados, se não o maior, que é justamente a União Soviética. Tanto que eles criam até um cartão, né? Um cartão de racionamento, pois até a comida passou a ser escassa dentro do país. A caderneta de racionamento completou 50 anos esta semana em Cuba. Ela monitora a venda de alimentos a preços subsidiados no país. Assim, a população pode comprar todos os meses ovos, arroz, feijão, açúcar, café e macarrão por menos de $2, o mesmo preço de 1 litro de leite no Mercado Livre. A caderneta é essencial na ilha comunista, principalmente para os idosos, já que o salário mínimo é de $20. Eu ganho 200 pesos. Ganho 200 pesos com a ajuda dos meus filhos. Com essa soma não posso comprar nem um bife. Com 200 pesos eu não posso comprar um bistec. A caderneta foi criada por Fidel Castro em 1963 para enfrentar a escassez de alimentos e a especulação. Mas hoje o irmão Raul Castro, atual presidente, vê a medida como um peso econômico que chega a $1 bilhão por ano. No Congresso do Partido Comunista em 2011, Raul assegurou que o fim da caderneta depende inicialmente de reformas econômicas profundas. Ninguém em juízo perfeito na direção desse país pode pensar em decretar o fim do sistema sem antes criar as condições necessárias para isso. A caderneta sofreu o mesmo baque da economia cubana na queda do bloco socialista. Por isso, teve a quantidade de alimentos reduzida. Muitos esperam mudanças, mas o problema é difícil de ser resolvido rapidamente.
Deveriam pedir a opinião do povo e, a partir daí, poderíamos fazer a revolução da caderneta. Até mesmo extinguir a caderneta e ter acesso aos alimentos que fazem falta. Ao que parece, os lojistas de Cuba podem sonhar com lucros maiores. Se depender do governo e da população, a caderneta tem os dias contados. Bom, pessoal, vamos chegando aí ao final desta aula e eu gostaria aí de lembrá-los que é sempre muito importante procurar outras fontes para melhorar aí, para aprofundar o seu conhecimento, não é? Pode ser em livros, revistas, filmes, documentários, né? Quanto mais informação você tem a respeito de determinado assunto, mais claramente você vai formando aí a sua consciência sobre tal ponto, né? Sobre tal assunto, ok? E tome sempre muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, com opiniões, né, de pessoas públicas, né? Políticos, cantores, atores, essas pessoas, por ter uma influência muito grande, quando você as escuta, você acaba aí acreditando logo de cara, né? Logo de início, assim, você acredita nessa pessoa. Então é extremamente importante que você aí tenha várias fontes, né? Para fazer aí a sua pesquisa, para entrar em contato de maneira mais aprofundada com esse conhecimento. Bom, pessoal, agora para finalizar a aula, devo lembrá-los aí que o Fidel Castro, né, o líder da Revolução Cubana, ele veio a falecer no dia 25 de novembro de 2016. Na verdade, até mesmo aí, alguns anos antes, né, o seu irmão Raul Castro já havia tomado o seu lugar. E também Raul Castro ele já está abrindo a economia cubana pouco a pouco aí para as empresas privadas, ok? Atualmente, quem governa o país é o Miguel Díaz-Canel, desde 2018, na verdade. E uma curiosidade, algo realmente novo, né? O Miguel, ele é o primeiro a governar o país que não teve relação alguma direta, né, com a Revolução Cubana, ou seja, ele não participou ali da guerrilha, né? Ele não foi ali um guerrilheiro. Todos os governantes anteriores tiveram alguma participação dentro da guerrilha. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido aí um pouquinho sobre a Revolução Cubana dentro do contexto da Guerra Fria. Quem não assistiu o vídeo da Guerra Fria, clique no link, tá, que eu vou deixar abaixo aí na descrição do vídeo e é só assistir para você entender melhor aí o que foi a Revolução Cubana aí dentro da América, né? E também dentro do contexto da Guerra Fria. Tchau, tchau, pessoal, e até logo!